Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Miranda de Verdade. Esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Já concluímos com excelência o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, e agora estamos aqui avançando no Primeiro Testamento ou no Antigo. Leitura de hoje, Salmos de número 95, 96 e 97. Vamos à leitura? O salmista convida a louvar ao Senhor e a celebrá-lo de viva voz. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemo-nos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a tua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formam a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Beribá, e no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, e provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: És um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Salmo 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei ao seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome trazei oferendas e entrai em seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se, ó céus, regozijem-se a terra, brame o mar na sua plenitude. Alegre-se o campo, tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Perceba que esse salmo também é um salmo escatológico, mostrando que quando Jesus voltar, quando Jesus vier, ele não virá agora montado em um jumentinho, que é animal de paz, mas virá montado em um cavalo branco. Ou seja, ele virá para julgar. Ele virá agora para colocar cada um no seu devido lugar. Então perceba que agora, o presente momento, é aonde irá determinar que você, que eu, que nós iremos viver, iremos passar a eternidade com Cristo, com os santos anjos e com os salvos, ou sem Cristo, com os demônios, com os anjos caídos e com os condenados. Então aqui, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver é que irá definir aonde nós iremos passar a eternidade. Perceba que eu faço um link com Apocalipse, capítulo de número 20, que diz assim, a partir do versículo de número 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, nos livros das obras, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte, o inferno, dele os deram os mortos que nele haviam, e foram julgados
cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então aqui, no nosso presente momento, a duração da nossa vida, 70, 80, 90, 30, 40, é que irá determinar aonde e com quem nós iremos passar a eternidade. É essa mensagem que esse Salmo 96 ele nos transmite, dizendo que Jesus vai voltar. E lá em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: é necessário que eu vá e preparar lugar para quando eu for e vier, e voltarei outra vez para vós. E ele vai voltar. Então, como é que está a tua caminhada com Cristo? Como é que está a tua vida? No altar? Se Jesus volta, você sobe com ele ou você fica sem ele? Se Jesus volta, você desce ou você sobe? Pense nisso. E para concluir a leitura de hoje, Salmo 97. A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, a exortação à piedade e ao regozijo. O Senhor reina, regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo, que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derreteram como cera, à presença do Senhor e na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura e que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou. E os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a sua alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Aqui, nessa terra dos viventes, a maneira como nós vivemos é que irá determinar aonde e com quem nós iremos passar a nossa eternidade. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade. E essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe. A paz do Senhor.